galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a proposta é falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, mental, espiritual, saúde financeira, profissional, para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. Então aqui a gente quer trazer informação de qualidade para vocês terem o melhor para seguir aí na sua busca por uma vida melhor. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui, de ter aqui como convidado Gabriel Rosim, meu professor na pós-graduação de Medicina do Estilo de Vida no Einstein. Então, aproveitem. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Manu. Eu agradeço desde já pelo seu tempo, né, que é o que a gente tem de mais precioso hoje. Então, eu vou dar uma lidinha rápida aqui na sua bio, de uma forma bem formal. Ok. E depois você se apresenta como você preferir, tá bom? Então, Gabriel Ferreira Rosim é médico especialista em clínica médica e pneumologia, médico do corpo clínico e do Serviço de Medicina Preventiva do Hospital Albert Einstein, com certificação internacional em Medicina do Estilo de Vida pelo IBLM, membro diretor fundador do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Então, de novo, seja muito bem-vindo. Um prazer. E, Gabriel, eu gosto sempre de começar pedindo para as pessoas se apresentarem agora de uma forma informal. Okay. Quem é o Gabriel? Ok, boa. É uma pergunta extensa, porque a minha resposta pode ser cumprida. Tudo bem. A ideia é que eu sou primariamente médico, mas como formação como médico, a gente geralmente está muito, muito direcionado ao processo de aprender sobre doença, né? E eu percebia que desde a minha formação eu ficava um pouco desconfortável com esse direcionamento muito, muito exclusivo de falar só sobre doença. Eu era aquela pessoa que levantava a mão na reunião da oncologia e falava, pessoal, por que a gente está falando do quimioterápico se a gente não pode falar para as pessoas pararem de fumar? Né? E aí eu via que essa minha veia para prevenção, ela tinha pouca abertura nos círculos médicos tradicionais, especialistas e na Faculdade de Medicina da USP, onde eu fiz a minha formação. E que, vamos lá, é um serviço que foi designado para ser um serviço de alta complexidade de doenças, né? E quando eu tive essa oportunidade de participar no serviço de medicina preventiva do Einstein, eu comecei a perceber que tinha muito mais ciência para eu investigar na parte de prevenção, então eu comecei a percorrer esses caminhos de descobrir medicina do estilo de vida. E aí, nesse sentido, e aí a resposta para a sua pergunta segue a partir disso, é que eu comecei a dar muito mais vazão para outros aspectos da minha vida também. Então, eu não me defino só como médico, mas eu me defino como médico, como músico, como atleta, como cozinheiro, como pai, como um monte de outras coisas que fazem parte da minha vida e que tem que, acho que, ser parte dessa experiência completa da vida, certo? Senão a gente fica definido a só o que a gente faz de trabalho. Sim. Né? Eu estava vendo às vezes passando alguma coisa de rede social, enfim, que eu falei, eu sou péssimo de rede social, mas eu li uma chargezinha do tipo assim, era uma pessoa com aquela cara de decepção, assim, né, de frustração, e a legenda da charge era tipo, então é só isso, é só trabalhar, comer e dormir, né, que é o que muitas vezes as pessoas que eu atendo estão fazendo, estão trabalhando, comendo e dormindo. E a vida se resume a isso, o que acaba sendo uma coisa extremamente frustrante, né? Então, eu tento, dentro do possível, dar bastante vazão a outros anseios, outras práticas da minha vida, que é música, que é esporte, enfim, outros gostos que eu tenho. Então, isso me define no sentido mais amplo. Maravilha. Não, você até já antecipou um assunto que eu ia falar, né, que é justamente na faculdade de medicina, não só na medicina, nas profissões de saúde, né, os cursos da área de saúde, tem tudo muito voltado para a doença, né? Eu falo que hoje tudo é voltado para a doença. A gente tem um plano de doença, não tem um plano de saúde, tem um sistema majoritariamente para doença, né? Profissionais de doença e não de saúde, né? Sim. Então, você já, inclusive, antecipou a resposta. Mas isso é vamos dizer, é um estado atual dos sistemas de saúde de forma global. Sim. Que foi consolidado no processo de evolução natural da medicina. Fala um pouquinho sobre isso. A medicina sempre evoluiu em função do distúrbio. Né? Quer dizer, você pensar desde o início ali, onde a gente
considera o início da medicina ocidental, talvez na antiguidade, na Grécia, por exemplo, ou na Roma antiga, os médicos eram as pessoas que iam curar os doentes. É verdade. É uma missão nobre, linda, maravilhosa, você resgatar a saúde de uma pessoa e tirá-la de um estado de doença, né? Mas isso se tornou a definição da medicina por milênios, né? Quer dizer, o que o médico faz? O médico trata a doença. Se a pessoa está com peste, se a pessoa quebrou uma perna, se a pessoa está com uma pneumonia, o médico tenta restaurar a saúde daquela pessoa. E por muito tempo, na história da medicina, inclusive, a saúde era definida pela ausência das doenças. Porque você tinha uma grande dedicação a identificar e estudar os distúrbios e achar quais são os caminhos para tratá-los, ok? Isso é uma vida de estudos. A faculdade de medicina é mais uma vida de estudos e você não aprende sobre todas as doenças, se quiser. Você pode mergulhar fundo em uma especialidade. Eu, estudando pneumologia, posso estudar anos na minha vida sobre DPOC, ainda não saber tudo sobre DPOC, sobre uma doença. E, inclusive, nas especialidades médicas, tem lá o cara que é ortopedista, especialista do joelho, especialista em menisco, né? É verdade. Quer dizer, porque tem tanta ciência hoje sobre doença que você pode mergulhar fundo em um tema e ainda assim não esgotar aquele tema. Sim. Quer dizer, isso foi um desdobramento progressivo dessa mentalidade, desse mindset da medicina de estudo a doença, né? O médico vem na situação de identifica um doente, ou o paciente vem com uma queixa, eu faço uma anamnese, faço estudos diagnósticos, descubro qual é a doença, proponho um tratamento, acabou meu trabalho ali. Se o paciente não está doente, então ele não precisa do médico, né? A clássica abordagem, sei lá, do cardiologista preventivo, do endócrino preventivo, é uma pessoa que está assim, oi, vim fazer uma consulta preventiva, tá bom. O que você sente? Nada. Tá, né? Tá bom. Aí ele vai, faz um monte de exames e ele tenta achar alguma coisa. Sim. Aí ele achou um colesterol. Aí ele puxa a gavetinha mental do colesterol. Colesterol se trata com esse remédio. Toma. E se ele não acha nenhum exame alterado, nenhuma doença, nenhuma queixa, ele fala, então esse cara não precisa de um médico, volta ano que vem. O ano que vem a gente, né? E aí perdeu-se a oportunidade de investir na saúde de uma forma mais proativa. A medicina sempre foi uma medicina reativa, sempre foi. E continua sendo, na imensa maioria dos serviços. Só se olhar para aqui do lado, tem um enorme Instituto do Câncer, que é o exemplo máximo disso. Você tratar o tumor, tratar a via final do processo de adoecimento que se forma um tumor, e você vai lá e vai fazer uma quimio, uma cirurgia, uma radioterapia, né? E você não está atuando em nenhum processo da causa daquela doença. Sim. E é isso que está faltando muito na medicina hoje em dia. Sim. É você entender que os processos de adoecimento são lentos, graduais e contínuos ao longo da vida, e que isso dá muitas oportunidades de cuidados preventivos no sentido de não deixar a doença acontecer. Mas esses cuidados, eles não são os mesmos que os cuidados curativos. Não é a mesma coisa você tratar a hipertensão ou prevenir a hipertensão. Não são as mesmas ações. Com né? certeza. Você trata a hipertensão com medicamento, com dieta hipossódica, com isso, com aquilo lá. Você previne a hipertensão controlando o sobrepeso, ganhando condicionamento físico, etc. Outras coisas que são medidas de estilo de vida. Sim. E é isso que falta. Então, você já trouxe um monte de coisa que a gente foi se antecipando, mas o que você acha? A medicina, ela dividiu a gente, né, em especialidades e cada vez mais, como você falou, cada vez mais específico. O que também é necessário, né? A gente precisa dos especialistas. Nossa, sem dúvida. Mas com essa divisão cada vez mais específica, a gente foi perdendo o ser humano, foi perdendo o todo do ser humano, né? Porque é isso, você chega com uma dor. Eu tenho uma doença autoimune. E assim, eu fui numa jornada, eu contei até 10. Minha mãe contou mais de médicos que eu fui. Por quê? A partir do 10º parou de contar. Porque assim, só olhava a queixa principal, né? E o resto, né? Como é que você vê hoje? Eu vejo um movimento, e talvez seja um olhar da minha bolha por ser profissional de saúde e por estar buscando a medicina do estilo de vida, né? A gente tem falado muito em olhar o ser humano como todo. Na prática, você acha que isso de fato está acontecendo? Ou é porque a gente está num mundo muito... Veja, a gente fica muito influenciado pelo nosso círculo de convivência e de prática, né? Mas acho que na vida real isso não está acontecendo. Se for pensar
na prática geral, assim, né? Vamos pensar em esferas aqui. Quando eu estava vindo para cá, eu estava caminhando por aqui pela Paulista e passei na frente do HC. E uma reflexão muito interessante que eu tive lá, e eu trabalhei anos no HC, toda a minha formação, residência, especialização, foi lá, é uma realidade de pessoas que têm acesso muito escasso à saúde. Isso estou falando de pessoas que não têm nenhum plano de saúde, que dependem do SUS e que vão no HC, que é um excelente serviço de saúde pública. Referência no Ok, país, né? ok. Né? Mesmo assim, são pessoas que estão vivendo de uma forma muito limítrofe, tem insegurança alimentar, tem um trabalho muito difícil de conduzir, tem um tempo de deslocamento enorme, ganha um pouco, tem poucas condições de ter um estilo de vida saudável. E aí essa pessoa, ela está lidando com, sabe, quase que com sobrevivência, certo? Sim. E aí quando ela tem uma doença, ela corre para o HC, ela corre para onde ela, né? Ela corre para corrigir o distúrbio. Então, pensando que num senso mais amplo da medicina, a medicina ainda é assim. Sim. Apaga incêndio, né? E a imensa maior parte dos médicos que estão sendo formados nesse mindset. Ainda, né? Ainda. Eu acho que universalmente é assim. Os movimentos de medicina do estilo de vida são bastante embrionários ainda. Mesmo nos Estados Unidos, que é uma coisa onde esse movimento já tem um pouco mais de impulso, que já começou em 2004, e você tem a fundação do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida lá em 2004, e congressos já acontecem há muitos anos e tal, então você tem várias iniciativas em várias universidades e vários serviços, ainda a maior parte do serviço atua nesse mesmo modelo, centrado na doença. Né? Quando a gente pensa em um modelo centrado no paciente, no estilo de vida e na prevenção, eu acho que esse modelo ainda é bastante restrito. Agora, a gente busca isso como um modo de operar o processo da saúde. Então, eu acho que a gente fica tendendo a achar que isso está acontecendo com mais frequência. Eu acho que provavelmente não está. É igual, eu moro no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Certo. E eu pratico esporte. Eu conheço muita gente que pratica esporte. Então, foi uma surpresa para mim ter visto um dado que já é um pouquinho antigo, acho que é de 2015, que o estado mais sedentário do país era o Rio de Janeiro. Sim. Né? Porque, assim, a gente fica imaginando, nossa, o Rio, praia, lagoa. O pessoal está curtindo a realidade Não, a realidade não é essa. Aliás, tem um estudo um pouco mais recente, 2018, publicado no Lancet, que é um jornal super importante, e que tem uma abertura a publicar muitos estudos sobre prevenção, né? Que colocou o Brasil no 5º pior lugar do mundo em atividade física, no tempo livre. Isso era para atividade física no tempo livre, né? Porque nem sempre você está quantificando de forma objetiva quanto que as pessoas se movimentam no dia a dia, o que é uma coisa que conta para a saúde. Mesmo assim, se você considerar atividade física no tempo livre, o Brasil é um dos piores lugares do mundo, né? Um país tropical, com todo o espaço que a gente tem. Quer dizer, eu acho que isso é uma consequência quase que inevitável da urbanização em massa e desorganizada como é no Brasil, né? Porque se você tem que fazer uma jornada de 1h30, 2 horas do lugar onde você mora para vir trabalhar no centro da cidade, pegar um megatrânsito, ainda voltar, que hora você tem espaço para uma atividade física ou sentar, ou ter um tempo na sua casa para cuidar da sua refeição, cozinhar sua comida saudável e tal, ter um tempo de cuidar da sua casa? As pessoas vão no que é mais prático, no que é mais fácil. E não tem tempo para atividade física. Né? Isso foi uma das coisas que me fez, né, a gente estava conversando aqui antes de começar, foi uma das coisas que me fez não querer ter mais de um emprego lá atrás. Óbvio que eu estou, né, falando de um lugar que eu reconheço que é um lugar de privilégio, mas que eu podia ter muito mais empregos, né? A gente sabe que profissional de saúde, principalmente quem é da enfermagem, a maioria tem mais de um emprego. É muito raro você encontrar pessoas que têm mais de um emprego. Porque mas é aquilo, eu precisei adoecer para buscar saúde. Isso é uma outra coisa que a gente vê, né? Ainda assim, a gente vê muitas pessoas que não têm esse movimento de buscar saúde, mesmo adoecendo. Comigo aconteceu esse movimento. Foi aí que eu realmente falei, não, eu preciso ter qualidade de vida. Eu quero viver mais, quero viver melhor. Isso eu estou falando de 10 anos atrás. Né? Eu nunca fui uma pessoa, digamos, sedentária. Sempre fui do esporte, mas teve aquele gap ali de faculdade, termina a faculdade, residência. Acho que é mais desafiador para todo mundo, né? Quando a gente está nessa busca
pro ingresso profissional. É. Mas, quando eu virei, eu também virei. Virei e eu comecei a fazer medicina do estilo de vida sem saber. Porque eu melhorei minha alimentação, busquei terapia, voltei para o esporte. Foi quando eu comecei apesar de ser uma trabalhadora noturna, comecei a buscar coisas que minimizassem os danos de se trabalhar à noite. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas você vê, a sua história não é diferente da maioria das pessoas, né? As pessoas estão vivendo as suas vidas do jeito que dá, da melhor maneira possível, buscando se realizar no seu trabalho, desenvolver as atividades que são necessárias para a pessoa, né, tocar a vida. E quando esse plano é atrapalhado pela doença, ela fala, opa, preciso resolver essa doença. Preciso tirar essa obstrução aqui do meu caminho, porque eu preciso resolver isso e aquilo outro. Né? Então, quer dizer, a gente tem um certo plano de ação que eu acho que vai transcorrer de forma mais ou menos fluida ou não impedida. E quando a doença aparece como um entrave, como uma pedra no caminho, qual que é a ideia? Preciso remover essa pedra para eu continuar fazendo. Sim. Mesmo que a pessoa não reconheça que o que ela faz a torna doente. Esse é um ponto crucial dessa história, eu acho. Sim. Porque a gente acaba constituindo uma rotina de uma forma prática ou objetiva, eu preciso fazer isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso comer na hora que dá, né? Eu tenho tantas horas para cumprir meu trabalho, e esse processo, às vezes, é o que leva ao adoecimento lento, gradual, progressivo, levando a hipertensão, diabetes, doença cardíaca ou demência, né? E quando a doença se manifesta, surge logo o mesmo mindset de tratar a doença. Preciso tirar isso daqui da frente, a doença autoimune, a hipertensão, o diabetes, né? O raciocínio, ele é coerente com como a medicina se desenvolveu, só que não funciona no mesmo modelo tratar a hipertensão como você trata uma pneumonia. Sim. Pneumonia, você toma um remédio, em 7 dias, 10 dias, está novo. Hipertensão, você toma um remédio, você não trata a sua hipertensão. Você, na melhor das hipóteses, controla, entre algumas aspas. Certo? Se é que medicação é a melhor forma de controlar hipertensão. Não é, né? Então, a gente já vai entrar, assim, só voltando um pouquinho lá para o começo, porque tem muita gente que não sabe o que é medicina do estilo de vida, e eu espero que esse episódio chegue em leigos, inclusive, né? Então, como é definida a medicina do estilo de vida? Boa. A medicina do estilo de vida é uma coisa nova, então você vai ver várias definições por aí na literatura. Né? Acho que depende um pouco de qual instituição a gente está falando, mas em essência a medicina do estilo de vida é você aplicar as evidências científicas que existem sobre ações de estilo de vida saudável, né? Envolvendo os 6 pilares mais importantes da saúde, né? Nutrição, movimento e atividade física. Qualidade do sono, controle do consumo de substâncias tóxicas, álcool, tabaco, drogas. Saúde mental e controle do estresse. E o 6º pilar, que envolve tudo isso, a qualidade dos relacionamentos humanos. Então, buscar as evidências científicas existentes nesses 6 pilares para delinear um plano de cuidados que envolve comportamento no dia a dia, de modo a você prevenir, mas também tratar adequadamente o que acontece, e, em alguns casos, até reverter, trazer de volta ao processo de saúde as doenças crônicas. Então, a medicina de estilo de vida ela é muito designada para controle das doenças crônicas. A Organização Mundial de Saúde define como doenças crônicas não transmissíveis, não comunicáveis, depende as doenças que se desenvolvem ao longo da vida, na maior parte das vezes em função de comportamentos, né? Tabagismo, sedentarismo, alimentação, obesidade e tal. Então, a medicina de estilo de vida ela entra nesse espaço das doenças crônicas não comunicáveis, não transmissíveis. É diferente você falar de pneumonia, tuberculose, infecção urinária, que são doenças adquiridas. Sim, né? Doenças agudas. Que você trata, resolve, né? Sim. E que muitas vezes tem um tratamento bem protocolado específico. Para doenças crônicas não transmissíveis, o processo é mais lento e multifatorial, muitas vezes, né? Sim. Então é aí que entra a medicina do estilo de vida. Ações de estilo de vida, de comportamento diário, né? Isso é importante, porque tem que ser um plano que se sustenta ao longo do tempo, né? Visando tratar e prevenir e até reverter doenças crônicas não transmissíveis. E é interessante você falar, né, das doenças crônicas não transmissíveis e de reverter, porque eu até
fiz um vídeo esses dias comentando, né? Que hoje em dia as pessoas falam assim, fulaninho tem pressão alta normal da idade. Normal da idade é ótimo. É diabético normal da idade. Acamado, porque tá idoso, né? Tudo acamado. Então, a gente acabou normalizando o que é comum. Que é comum, mas exato. não é normal. E várias vezes acontecem episódios durante o meu plantão que me vêm umas coisas assim. Ontem, eu quero que você comente sobre isso que é comum, mas não é normal, mas ontem teve uma fala que me chamou a atenção. Uma paciente nova, 40 e poucos anos, hipertensa, e ela teve uma pressão, uma queda de pressão. Tá. E aí eu fui conversar com ela, perguntar como é que ela estava e tal. Ela falou assim, é porque a comida está vindo muito sem sal. E eu não estou acostumada a comer assim. Então, minha pressão baixou muito. E eu, na minha cabeça, ela não estava preparada para essa conversa, mas na minha cabeça veio assim, se só isso fez a pressão dela baixar, será que se ela tivesse a oportunidade de mudar o estilo de vida dela, ela não poderia reverter essa hipertensão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas que são comuns, mas não são normais, né? E sobre, é possível, de fato, reverter essas doenças crônicas, né? Gente, estou falando de hipertensão e diabetes, né? Que me fala se você tiver dados de Muito quanto mais, temos da muito população. Mais coisas, muito mais coisas. Então, desenvolva, fique livre. Maravilhoso. Olha, é interessante isso, né? Olha que coisa. Ela está tratando hipertensão, que é uma coisa super comum na população, super comum. Ela normalizou o fato de que ela tem que tomar remédio, porque muitas vezes o médico fala assim, olha, essa doença aqui é pro resto da vida, tá? Começou esse remedinho aqui, não pode parar nunca mais. Quantos idosos você não conhece que ouviram falar isso uma única vez? Não pode parar nunca mais. E pelo peso da autoridade do médico, né? Assim, não, o médico falou, tem que tomar esse remédio pro resto da minha vida, né? Então, a pessoa internaliza essa informação e aí ela segue. Só que o médico nunca mencionou, ou pelo menos nunca enfatizou a importância de você, olha, essa hipertensão aqui pode ser causada pelo excesso de sal que você consome. E o excesso de sal não tá talvez no fato de que ela detona no saleiro, no prato. Muita gente faz isso, né? Chega no restaurante, cadê o sal? Abre 1, 2, 3 saquinhos e vai, né? Ou pega o saleiro e vai até arder a boca. Parece farinha, de tão branco que fica. Isso é incomum, que eu vejo. O excesso do sal, por exemplo, está nas comidas, tá na panela que a pessoa põe, ou está nas comidas já processadas, sim, já salgadas. Que o sal está escondido. Os salgadinhos, as coisas que, né? Os congelados que têm uma quantidade de sódio absurda. Imensa, né? Aqueles potes de macarrão instantâneo que você compra ali no mercado, joga água e come, aquela quantidade até de as sal. Coisas doces que as pessoas não sabem que contém sódio, né? Queijo, frios. Uma quantidade imensa de sal. Só que aí isso é tão normalizado, é tão normal, tão comum, né? Que a pessoa nem enxerga onde que ela pode comer menos sal. Sim. Porque é isso que se come, não é? O que se come no café da manhã? No café da manhã é pão, presunto e queijo. E o que você come no almoço? No almoço eu como um macarrão, não sei o que lá, com 4 queijos, sei lá, né? Então a pessoa começa a normalizar alguns comportamentos que fala, é assim que eu vivo. E se define um certo padrão, né? Aí quando a doença vem, a pessoa tem muita dificuldade de estabelecer o que é o comportamento que ela faz no dia a dia com aquela doença. A gente não tem essa intuição, né? Já percebeu? Quer dizer, eu sempre começo as minhas aulas de medicina de estilo de vida falando que o ser humano é um bicho que sofre de uma miopia terrível. Porque a gente tem muita dificuldade de olhar para o futuro, 2, 3, 10 anos para o futuro, é muito difícil. E também muito difícil para a gente intuitivamente correlacionar o que a gente faz todo dia e define como normal, comum, e o que se desenvolve posteriormente em 10, 15, 20 anos de doenças relacionadas a esses comportamentos. Bom, a ciência está aí para mostrar que essa relação é muito clara, certo? Obesidade aumenta definitivamente a chance de ter hipertensão, diabetes, doença do coração, dislipidemia e tal, né? Excesso de consumo de sódio aumenta essas doenças. Excesso de consumo de gorduras. A ciência é muito clara nesse sentido, né? Agora, para intuir isso é muito difícil. Então, as pessoas têm dificuldade mesmo com relação. Então, no caso dela, voltando, muito interessante, você fala, poxa, ela fez o que é recomendado. A base da recomendação de tratamento de hipertensão é mudança de estilo de vida. Primeira coisa,
menos sal na dieta, certo? O Global Burden of Disease, que é um grande estudo de fatores de risco mundial, ele foi feito em vários países e o Brasil é um deles, né? Mostra que das mazelas alimentares do mundo, tem um subsegmento do Global Burden of Disease que é só de alimentação. E ele foi publicado depois, né, do primeiro GBD, primeiro Global Burden. Aí ele mostra que o fator número 1 de alimentação comprometendo a saúde, levando a mortalidade precoce, doenças crônicas, é o excesso de consumo de sódio, né? Então, tudo bem, depois a gente pode falar das outras coisas, mas você vê, então ela está fazendo só o básico recomendado, que é reduzir o sódio, e aí ela está com medicação e ela tem hipotensão. Quer dizer, provavelmente ela não teria hipertensão se ela estivesse num outro contexto alimentar. Sim. Né? Mas isso acaba sendo repetido tantas e tantas e tantas vezes que a pessoa fala assim, é assim que se come, né? É assim que eu como. E a gente ainda tem uma outra crença também, que é o de que comer saudável é caro. Né? Nossa. A gente, assim, é óbvio que a gente vive num país onde pessoas não têm segurança, nem segurança alimentar, e a gente nem está falando dessas pessoas, né? Mas se a gente pensar nas pessoas que, vamos lá, ganham pelo menos um salário mínimo, que é muito triste, mas que ainda assim dá para melhorar muito a alimentação, né? Interessante, né? Hoje em dia você tem uma produção em gigantesca escala de alimentos ultraprocessados muito baratos, né? E para muitas pessoas o acesso a esses alimentos é muito facilitado. Então, você passa em qualquer mercadinho, você compra um pacotão de salgadinho, de salgadinho, né? E é mais caro você comprar os ingredientes frescos para cozinhar em casa. E cozinhar no trabalho, certo? Sim. Né? Quer dizer, a pessoa que eu falei no começo, a pessoa tem 2 horas de tempo de deslocamento por dia para ir e voltar do trabalho. Trabalha uma jornada extensa. E chega em casa e ainda vai fazer comida e cuidar da casa, que é frequentemente a atribuição das mulheres, sim, que é ainda um outro problema, porque você pega uma pessoa, vai pegar um homem na família para cozinhar, não, isso é trabalho da mulher. Né? Sim. Né? Sim. Então, outra questão ainda social, recorte. outra questão para a gente discutir, mas você vê, então a pessoa acaba tendo pouco tempo. Qual a solução mais prática e fácil? A que já está disponível. Está disponível, dá para comprar no mercado, dá para chamar um Rappi, um iFood rapidinho aqui, entendeu? E você come uma coisa gostosa e rápida e prática, né? Quer dizer, isso está na base da epidemia de doenças crônicas hoje em dia. Você tem lógico que estudos de correlação são estudos que a gente pode ter algumas ressalvas. Os estudos que são observações populacionais para estabelecer relações de causa e efeito com comportamentos e doenças. Mas são a melhor forma de ciência que a gente tem para estabelecer uma relação de causa. Assim. Quer dizer, a gente observar populações em grande quantidade ao longo de um tempo considerável, longo, né? E existe uma correlação muito forte entre o aumento da disponibilidade de alimentos ultraprocessados e a epidemia de obesidade. A relação entre essas duas coisas é fortíssima. E na aula? Em qualquer lugar do mundo. Não existe nenhum país no mundo em que a taxa de obesidade seja decrescente. Nenhum, zero. É muito triste, em né? todos os lugares do mundo, você tem taxas crescentes de sobrepeso e obesidade. E essas taxas se correlacionam de forma muito forte com a presença de indústrias vendendo alimentos ultraprocessados, né? Que são indústrias hoje multinacionais, extremamente poderosas, extremamente bem-sucedidas, mas o experimento inicial já está lá com um tempo enorme de história para a gente ver, que são os Estados Unidos. Sim, e que tem 2 dados bem interessantes que você trouxe na aula que me chamaram a atenção. Um é que no Brasil se morre mais por consumo de ultraprocessado do que por homicídio. É verdade. O Brasil mata mais por consumo de alimentos ultraprocessados do que por homicídios. E olha que homicídio é uma coisa que tira a vida de pessoas jovens e que teriam um tempo muito longo de produção nas suas vidas, caso não tivesse morrido precocemente, certo? Sim. Você pega a região norte e nordeste do país, onde a população masculina morre mais por causas externas, então homicídios e acidentes,
E ainda assim, você vai somar isso ao consumo de ultraprocessados, que está relacionado a infarto, diabetes, AVC, demência, obesidade, insuficiência renal e uma lista de doenças crônicas, você tem um peso maior do consumo de ultraprocessados do que dos homicídios. Então pensa, o homicídio é alguém matando você. O ultraprocessado é você se matando. Ou se você quiser colocar a responsabilidade no indivíduo, sim. Porque é mais fácil culpar o outro, né? Você pode dizer que, na verdade, você é uma vítima do plano multibilionário de marketing da... Posso falar nomes? Pode, Coca-Cola, McDonald's, Nestlé. Sim, não tenho nenhum compromisso Nestlé, com essas Hershey's empresas. E todas as outras empresas que estão vendendo os seus produtos, certo? Nessa economia de consumo intensa que a gente vive hoje. Sim. Só que, por acaso, os produtos deles são uma coisa de comer. Né? E a outra coisa que você falou, acho que foi na sua aula, que pela primeira vez nos Estados Unidos, a geração dos filhos vai morrer antes da geração dos pais. Exato, Né? Apesar exato. de, no mundo, de um modo geral, a expectativa de vida está crescendo, né? A gente teve uma diminuição durante a pandemia. Sim, né? momentânea, né? Momentânea, como qualquer pandemia. Mas todos os países voltaram a crescer a expectativa de vida, menos nos Estados Unidos. Talvez no Reino Unido também, eu acho. No Brasil voltou a subir, né? Eu acho que até saiu. Eu posso estar mais me certificar desse dado, mas eu sei que nos países, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, talvez na Austrália também, você tem essa perspectiva de vida de que está decrescendo para as gerações mais novas, né? Depois do ano 2000 e pouco. Porque é isso, é uma geração que cresceu no consumo de ultraprocessados, que já tem cada vez menos a referência da alimentação em casa. Sim. Uma frase que eu ouvi que eu gostei muito é assim, a geração das crianças que não viu nem a avó cozinhar. Porque as crianças da minha geração sempre ia na casa da avó, a avó fazia aquela comida, era a forma de receber. Tinha uma cultura da comida como coesão social. A gente se reúne ao redor da mesa, né? Tem um afeto na comida, tem toda uma coisa que revolve ao redor da comida como identidade cultural. Né? Agora, a comida como identidade cultural foi delegada às companhias. Né? Então, as pessoas sentam no final de semana e aí pedem um iFood, toma Coca-Cola e come um lanche e come não sei o que lá, entendeu? Então, deixa de ser uma questão mais de identidade cultural para ser o prazer mais momentâneo e mais fácil, né? Então, se as crianças não têm nem a referência mais da avó cozinhando, de novo vira normal, vira comum. Da onde vem a comida? Do aplicativo, né? E é muito triste porque a gente vai vendo que todos os pilares eles vão se conectando, né? E você está falando dos jovens que não comem mais a comida da avó, nem vê mais a avó cozinhar, né? E a gente vê também esse movimento com a falta de movimento. Né? Eu estava conversando com uma amiga esses dias, a gente falou assim, gente, antigamente os nossos pais brigavam com a gente para a gente voltar para casa. Menino, você só pode ficar na rua até tal hora. Hoje em dia, os pais brigam com as crianças para eles saírem de casa. Né? Então, a gente junta essa coisa da alimentação com o sedentarismo, que é muito grave. A gente vê que no Brasil, praticamente metade da população é sedentária, mas se a gente trouxer esse recorte para os jovens, é quase 80%. Bem mais. Né? E aí a gente traz, como eu estou falando que os pilares todos se conectam, né? E aí a falta de atividade física, a alimentação ruim, aí tem a questão da doença mental que a gente vê entre os jovens e adolescentes cada vez pior, né? Então, o que a gente tem aí que a gente pode pensar, porque quando eu penso em medicina do estilo de vida, que às vezes pode até parecer que é uma coisa mais elitizada, e eu acho que ainda é, porque não chega nas pessoas de baixa renda ainda, apesar de achar que é totalmente factível para a população de baixa renda, né? Porque com mudanças pequenas a gente pode ter grandes resultados, mas quando a gente pensa em políticas públicas de saúde, né? Porque é um assunto de saúde pública. Como é que você vê assim? Tem acontecido alguma discussão no nível mais político? Porque acadêmico a gente sabe, você mesmo falou, né? Que nas faculdades de medicina ainda não se fala muito sobre isso. Bastante incipiente. Agora, como Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, como é que você vê? Eu não sou mais, então, diretor do colégio, mas uma das propostas do colégio era ser justamente isso, né? Um órgão que vocaliza sobre isso como uma medida muito importante de saúde pública
E de fato, iniciar e tentar alavancar propostas de que a gente possa, vamos dizer assim, disseminar essa ideia, né, de uma forma mais estruturada e elaborar projetos que possam afetar as pessoas num âmbito maior. Tem tanta coisa que pode ser feita, né? Tanta coisa que pode ser feita. A gente tem tantos bons exemplos fora do Brasil. Aliás, dentro do Brasil mesmo, às vezes tem algumas medidas que já foram implementadas de acesso, por exemplo, do Programa de Saúde da Família. Sim, sim. Eu trabalhei Né? 2 anos de Programa O de Programa de Saúde da Família tem um sucesso incrível. E se a gente pudesse, junto do processo de Programa da Família, veicular essa informação de, poxa, mais alimentação natural, mais comida da feira, menos comida processada, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Essa é boa. Então, quer dizer, só de trazer essa coisa como uma prioridade para a saúde e correlacionar isso mesmo. Às vezes as pessoas, elas querem saber o que elas estão fazendo e por quê. Não basta só seguir ordem, né? Então, se você contextualizar, olha só, essa hipertensão que você tem, com medicações que você toma, que você gasta dinheiro com isso, etc., você poderia melhorar fazendo isso, aquilo, menos sal, mais alimentos assim, mais aquilo. E, de repente, olha, no final do mês, a conta fecha até com menos, porque você vai comprar mais comida mais fresca, vai gastar menos dinheiro com remédio, coisas assim, entendeu? Sim. Então, essa proposta pode acontecer, tanto vamos dizer, num âmbito pequeno do agente de saúde indo nas casas e ajudando as pessoas a se cuidarem, né, e monitorando a saúde daquelas famílias, quanto em termos de políticas públicas. Políticas públicas, por exemplo, que eu acho que funcionam, que começaram no Chile e agora já tem no Brasil. A rotulação dos alimentos ultraprocessados. Sim. Agora tem um rotulinho preto ali, ó. Esse alimento é alto em sal, gordura saturada, açúcar adicionado, certo? Sim. Assim como foi a taxação do cigarro. A gente vai falar sobre isso. Certo? O Brasil saiu de 30 e tantos por cento de fumantes nos anos 70. Era mais de 1/3 da população, certo? Muita coisa, né? Mais de 1/3, para menos de 10% hoje. Em 2019, a última vez que eu vi essa Vigitel, deve ter agora, o Vigitel mais recente, deve ter um pouco mais ou menos que 10%. Então, você vê. Agora, há um exemplo do tabagismo, demora décadas para você ter uma mudança do panorama de doenças. Era isso que eu ia te Porque perguntar. quem está doente hoje com enfisema ou com câncer de pulmão começou a fumar 30, 40 anos atrás. A gente já tem esse impacto? Mínimo, mas tem. Você já começa a ver, sim, porque, lógico, ninguém parou, não é que se parou de fumar de 30% para 10% em um ano. Sim, claro. Você teve uma política progressiva de aumento da taxação do cigarro, a restrição da publicidade em locais públicos, a restrição da associação com o esporte. Uma das aulas que a gente vai ter no final de semana vai ser sobre tabagismo, e eu vou falar de tudo isso. Então, a restrição da associação de marcas de cigarro com cultura e esporte, por exemplo. Você lembra da época que tinha proibido, né, que tinha hoje em Free dia. Jazz Festival, que tinha Nossa, Carlton sim. Dance Festival. Ah, tinha o cowboy da Marlboro, Cowboy Marlboro. que morreu de câncer de pulmão. Mais de um cowboy Marlboro morreu de câncer de pulmão. Aí, ó. Mais de um. Teve vários cowboys Marlboro e mais de um deles morreu de câncer de pulmão. Aliás, tinha um negócio interessante, que o cowboy Marlboro, ele, como parte do contrato de publicidade, ele tinha um suprimento vitalício De de cigarro. Ele podia fumar quanto ele quisesse. Até que morreu antes. Vários morreram antes, vários. Agora, que interessante. Lembra do carro do Ayrton Senna? O carro do Ayrton Senna era um maço de Marlboro. É verdade. E antes de ser um maço de Marlboro, era um maço de um outro cigarro que não era muito famoso no Brasil, que era o John Player Special, que era um maço preto. E tinha que era Camel. a Camel também não era cigarro? Camel era cigarro. Mas o John Player Special era um maço de cigarro preto, que era o carro da Lotus do Ayrton Senna, nos Hoje anos em 80. dia, então, é proibido. Proibido. Mas Proibido. é mundo isso? Mundial. Aliás, interessante, vou falar isso na aula, você vai ver, você já estava sabendo em primeira mão, né? Você lembra, uma época nos anos 2000, eu acho, não me lembro quando, eu já tinha parado de acompanhar a Fórmula 1, meu pai acompanha até hoje, ele adora. Tinha parado de acompanhar a Fórmula 1, mas tinha uma faixa na asa traseira do carro da Ferrari, que era um código de barras. E ninguém sabia o que era aquele código de barras. lembro E aquele disso. código de barras era Marlboro, porque era uma área do carro que já tinha sido comprada pela Marlboro, só que tinha entrado em vigor a legislação de não pode mais ter marca de cigarro nos carros. Então, aquela região ainda tinha um código de barras pelo período que a Marlboro tinha contratado com a Ferrari. Entendi. Então, não tinha outro anunciante lá, tinha um código que de barras. doido. Aquele código de barras era o espaço, aliás, o espaço mais visível no carro de Fórmula 1 é a asa traseira, né? Que é até pouquinho levantada. É verdade. Eu estava vendo um dado, me corrija se eu estiver errada,
que o Brasil ele arrecada em imposto com cigarro, mesmo tendo aumentado essa taxação, Sim. em torno de 15 bilhões por ano. Mas o Brasil gasta com doenças decorrentes do cigarro 125 bilhões por ano. Eu não me lembro exatamente dessas cifras. Tem um estudo grande que foi feito em parceria com uma instituição argentina e o INCA, que foi publicado em 2017. Esse dado aqui do gasto com as doenças é do INCA. 2017. E que essa conta era um quarto, mais ou menos. Essa conta que você fez deu bem mais. Mas era algo tipo, com todo o gasto de doenças, enfisema, câncer de pulmão, infarto e tal, considerando o risco atribuível ao infarto de cigarro, né? Porque você vai fazer um cálculo aí. E a arrecadação de impostos é muito, menos de um quarto. Ou seja, ainda se gasta, considerando que as doenças relacionadas ao tabaco estão reduzindo aos poucos, né? Bem gradualmente. Ainda se gasta muito mais com doenças relativas aos fumantes que começaram lá atrás do que se arrecada hoje com os fumantes que fumam hoje, porque hoje se fuma menos. E ainda tem os cigarros aí de contrabando, né? Os de contrabando não dá para você saber, porque você não tem muita regulação, né? Então, você tem cigarro que é tabaco, que é feito de forma clandestina e que circula bastante. Então, você tem muito pouco registro e certamente não tem taxação em cima deles. E os eletrônicos que estão chegando agora. Então, eu ia falar isso. Você viu uma série que tem na Netflix? Não vi ainda. Big Vape. Ainda não vi. Tá na lista lá, ainda não vi. É complexo o negócio, porque assim, né, a série, ela fala de uma indústria X lá, que eu nem lembro agora o nome, é um nome que eu não vou lembrar, mas que eles falam o tempo inteiro que a intenção era fazer com que os adultos diminuíssem o cigarro. Que em momento algum, inicial, né? Que em momento algum eles pensaram em direcionar para adolescentes. Mas só olha a campanha de marketing deles de hoje. Quando você vai ver a campanha de marketing deles, eles basearam tudo com referências da Apple. Muita cor, muito descolado, jovens descolados. Então, assim, não existe. A gente sabe que não existe campanha de marketing. E sabores. Vários sabores. Né? Sabor de fruta, sabor de balinha, sabor de não sei o quê, de menta. Que é uma coisa que sempre foi direcionada para o público jovem, mesmo na época do cigarrinho Gudan. Nossa! Entendeu? Aquilo lá era para jovem. Nenhum adulto fumava Gudan. Quem fumava era fumado nas casas noturnas. Começava a fumar Gudan. Fumava o mentoladinho, que era uma coisa que aliviava o sabor amargo e o aspecto negativo da fumaça do cigarro. E trazia um jovem que não fumava para o mundo do tabagismo. Depois de um tempo, ele abandonava o Gudan e ia para o Malborão. Né? Sim. Então, mas no Brasil não é autorizado, não é? Não é. Até hoje a Anvisa não autoriza a comercialização desses produtos. Dos vapes da vida. Nos círculos pneumológicos se fala em dispositivos eletrônicos de fumar, DEF. Mas a gente sabe que a Anvisa não autoriza a comercialização desses produtos. Né? Mesmo assim, você tem um acesso muito fácil. Tem vários sites que você não precisa nem comprovar que você é maior de idade. Basta clicar no box, tenho mais de 18, e os caras entregam na sua casa. E na ponta, assim, o que você tem visto de que está chegando aí? Porque distúrbios? A diferença é que o cigarro, ele causa um dano no longo prazo, né? Os eletrônicos tá danificando muito rápido. Muito rápido. É um negócio interessante, né? Se você for um adolescente e você aprende a fumar essa semana, vamos supor que você aprendeu a fumar essa semana e você vai numa balada com os amigos e vai fumar. E você fuma um atrás do outro, passa mal no quinto cigarro. Sim. É muito intenso. Né? A pessoa que, já fuma há muitos anos, já tem uma certa tolerância à nicotina, fuma bastante e consegue fumar um montão atrás do outro. Mas, na média, as pessoas fumam cigarro com um intervalo ali. Né? Mesmo num consumo muito intenso numa noite, por exemplo, às vezes a pessoa fuma bastante, mas nem é tanto. Com o eletrônico, as crianças e adolescentes estão fumando o equivalente a 2 maços numa noitada. Porque a concentração de nicotina é maior, né? Então aí a gente faz esse cálculo da equivalência de nicotina por cartucho. Então,
vários dos dispositivos eletrônicos, eles têm um cartuchinho removível, né? Então, você pega, põe um cartucho que tem o fluido de vapor, que faz a fumaça e que tem a nicotina e os sabores. Então, você calcula a quantidade de nicotina por cartucho, porque você não tem a equivalência do cigarro, Sim. que tem mais ou menos 1 miligrama de nicotina, um cigarro. Não mais que isso. Então, você vai calcular ali quantos miligramas de nicotina tem naquele cartucho e saber em quanto tempo a pessoa consome aquele cartucho. Porque às vezes a pessoa, sei lá, está em casa, estudando, trabalhando, Vai embora. vai embora, fumando. Não fica fedido o ambiente e tal, não tem a queixa clássica do cigarro, que é o Que é o cheiro. cheiro. Então a pessoa vai, direto, né? E aí a dosagem de nicotina é muito, muito mais alta. Às vezes os jovens chegam a fumar o equivalente a 3, 4, 5 maços em um cartucho, dependendo da concentração de nicotina, que ele consome em 3 dias. Nessas horas eu acho que eu agradeço não ter filho. Entendeu? Né? Então tem vários casos já, vários, não são poucos, vários casos de jovens que estão extremamente dependentes da nicotina, consumindo quantidades muito grandes de nicotina num cérebro jovem, em formação ainda, certo? Isso vai torná-los extremamente propensos à adicção no futuro. Sim. E fumar cigarro normal e tal. Só que eles estão estabelecendo essa situação de dependência de nicotina num intervalo de tempo muito curto. Não é porque ele aprende a fumar o vape agora, e em meses ele está dependente. Porque ele está usando altas dosagens numa situação que, a princípio, é mais inofensiva. Qual é o problema do a princípio inofensiva? É porque o cigarro, como você falou, causa dano no longo prazo, né? Sim. Ele vai ter enfisema pulmonar em 20 anos, vai ter câncer de pulmão em 30 anos. O vape está dando pneumonia inflamatória nesses jovens em meses. Você tem jovens que estão internados com pneumonia bilateral, inflamatória, insuficiência respiratória, alguns sendo entubados, alguns morrendo, em poucos meses de uso. Poucos meses, entendeu? É muito grave. Então, a dano pulmonar ele acontece pela sublimação e a vaporização com efeito do calor, né? Porque no eletrônico você tem uma resistência que aquece o fluido para gerar a fumaça, que é uma fumação, né? É. E aí, essa fumaça, esses óleos e glicerol e outras substâncias que são vaporizadas para gerar a fumaça são oxidadas pelo aquecimento. Ele não queima e carboniza como o cigarro faz, né? Que é uma carbonização, uma queima mais completa. Aquilo é uma vaporização por calor. Mesmo assim, se oxida e gera uma intensa reação pulmonar de defesa, enfim, de ativação de células no pulmão, de macrófagos, não precisa entrar na parte técnica, né? Mas você tem uma ativação do sistema imune pulmonar muito intensa, levando a uma pneumonia inflamatória, às vezes, muito grave. A gente vai ter que pensar em campanhas, né? O Brasil tem, mesmo não autorizando... Não, já não está autorizada, né? Já, Quer dizer, já começa por aí. O começo já está bom, porque nos Estados Unidos, qualquer esquina tem uma lojinha disso, né? E falando de consumo de tabaco e outras drogas, os Estados Unidos está passando um desafio muito grande com uma grande epidemia de uso de drogas mesmo, né? Aliás... fentanil, drogas legalizadas, farmacológicas, né? Pensando em opioides, então oxicodona e outros derivados de morfina. Uma outra série que tem. Derivados de morfina, fentanil, etc., que são legalmente comercializados. Em farmácia, né? E que causam dependência e uma quantidade imensa de complicações de saúde. Que tudo isso acaba virando uma grande discussão de saúde pública. Demais. Né? É muito complexo isso, porque, de novo, né, envolve muitas indústrias, envolve muito dinheiro, muitas pessoas muito poderosas. Né? A gente é o que eu falo, assim, a gente não é contra a indústria farmacêutica de jeito nenhum. A indústria farmacêutica está aí, trouxe muitos benefícios para a gente, né, os tratamentos de infecção, enfim. Mas que a gente tem que ter aquele olhar de que a medicação, né, a droga, seja ela qualquer medicação, remédio. Qualquer remédio que seja, ele tem que ser coadjuvante, né? A não ser a não ser os casos que você está com uma infecção grave, que realmente o remédio é aquilo que você vai entrar na hora, o antibiótico, enfim, né? Eu tive uma sepse fúngica que se o médico não tivesse entrado com antifúngico rápido, eu não estaria aqui. Exato. Mas existem protocolos para isso. Exatamente. Hoje em dia, você tem tratamentos protocolados para todas as condições hospitalares.
Aliás, são critérios de qualidade hospitalar. Sim. O Einstein é um dos campeões de protocolar tudo. Porque você vai pegar os critérios de qualidade hospitalar internacionais, você tem que ter protocolo para sepse, para angina, para AVC, para, sei lá, ideação suicida, e várias situações que ameaçam a vida, que você vai tratar no hospital, e esses protocolos eles garantem qualidade de assistência hospitalar à doença. Isso é fundamental. Até para ser rápido, Crise né? hipertensiva, crise de cetoacidose diabética, tudo isso tem que estar protocolado. Sim. Porque esses tratamentos já são muito bem estabelecidos na literatura científica. Sim. Né? Agora, o que é interessante, e eu acho que essa reflexão é muito interessante, você falou da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica, ela no modelo o modelo de comércio, o modelo de business da indústria farmacêutica é vender medicações para tratar as doenças, certo? Não é do interesse da indústria farmacêutica que as pessoas não fiquem doentes. É contra o business da indústria farmacêutica, certo? Não é do interesse da indústria que fabrica stent para as coronárias que as pessoas não tenham infartos. É mal para o business deles. Certo? Essa dá uma outra discussão. Essa discussão é muito interessante porque o modelo estruturado de produção desses recursos depende da demanda. E a demanda é a doença. Inclusive dos hospitais, né? Exatamente, hospitais privados. O hospital privado faz dinheiro como? Né? Ele recebe dinheiro para tratar pessoas doentes. Então, o modelo de demanda do serviço de saúde em função da doença, ele retroalimenta o processo da doença crônica, num certo sentido, certo? Sim, com certeza. Né? Quer dizer, por mais que muitas indústrias já me contactaram para fazer palestras sobre estilo de vida em evento da indústria. A última vez que me ligaram era de uma indústria, e eu já falei em evento da indústria. Eu também. E aí eu falei assim, olha, eu vou falar no seu evento, tá bom, mas eu não falo de remédio. Eu só falo de intervenção de estilo de vida. E eu falo contra o seu remédio, tá? Tudo bem? Você me aceita? Tem indústria que fala sim, vem falar no nosso evento. E eu vou, ué. E aí eu falo, gente, olha aqui, remédio não gera saúde. Gera saúde são outras coisas. Aí eu ponho todas as evidências. Aí outro dia me chamaram para um evento. Olha, nós vamos falar um evento aqui sobre vitaminas e sobre isso que ela. Falei, você sabe para quem você ligou? Você sabe o que eu falo? Você sabe o que é a minha especialidade? Não, me falaram que você é especialista em comportamento saudável. Então, olha só, eu vou falar sobre atitude saudável. Meu discurso é contra o seu evento. Isso aqui é mesmo? O que eu falo? Ah, não, tá bom, então a gente vai chamar outra pessoa. Né? Porque é isso. Então, às vezes, a proposta da indústria é vender o seu produto, certo? Sim. E se você tem uma atitude, um comportamento, uma pessoa que vai falar de intervenções de estilo de vida justamente para não ter necessidade de remédios, é ruim para o business do cara, certo? Exatamente. Né? E é uma coisa que a gente tem que... É toda uma cultura que a gente tem que desconstruir, inclusive do próprio paciente, usuário, enfim, da população como um todo, né? Porque esses dias eu fiz uma provocação nos meus stories que eu falei assim, tem muita gente que condena a indústria farmacêutica, né? Porque tem esse movimento, mas essas pessoas, quando vão no médico, se sair de uma consulta médica sem uma prescrição de medicação, o que é que você vai... Acho que o médico não fez um bom trabalho. Não, e eu vou te falar, gente da minha família, tá? Gente da minha família. Se eu for no médico, o médico não passar um remédio, não pedir um exame, então a gente tem que desconstruir muita coisa, né? Assim, é por isso que a gente estava conversando antes, e eu faço essa provocação das redes sociais. Porque eu acho que a gente precisa desse tipo de difusão, de fala, sabe? Justo. Às vezes, para muito além, porque eu acho legal levar dado científico para rede social, informação de qualidade, óbvio, mas se a gente pensar que ali é um canal gigante que você comunica com a pessoa da classe A e com a pessoa da classe D, e que a gente tem que começar a cutucar mesmo, de falar assim, gente, olha só, vocês vão ver cada vez mais médicos, eu espero, esperamos, okay? Que não prescrevam medicação, isso não é ser contra o remédio, é dizer que o remédio tem o lugar certo, a hora certa para ser usado. E que você que é hipertenso, você que é diabético, você pode, inclusive, economizar o seu dinheiro. Opa. Porque se você pegar o que você gasta de remédio para comprar alimento de qualidade, para
não faço atividade física porque não tenho dinheiro para pagar a academia. Você não precisa da academia necessariamente para isso, mas que pode ser que sobre dinheiro para você pagar a academia. Não, né? e falando da academia nem é o modelo de atividade física mais querido do mundo, né? Sim, Porque não, muita gente gosto. começa a academia e fala, nossa, esse lugar é horrível, Eu não não quero gosto. mais estar aqui, né? Mas, meu, andar na rua, todo mundo pode, né? Quer dizer, claro, vamos entender que tem pessoas que moram numa situação em que não é favorável caminhar na rua. Sim. Ok, isso é fato. Moramos no Brasil, tem vários lugares que têm problemas relacionados à Sim. segurança e tudo bem. Ok, isso temos que levar em consideração. Mas, cara, dá para ser fisicamente ativo sem ser atleta. Sim. Né? A gente vê as Blue Zones, né? Não Exatamente, tem atleta nas Blue Zones. Exatamente. Eu brinco com os meus pacientes que as Blue Zones não são uma comunidade de crossfiteiros e triatletas. Aliás, tem nem academia, né? Só em Loma Linda. Só ladeira, né? só ladeira. Né? Exatamente, não tem gente. academia, Para quem não sabe, as Blue Zones são enfim, áreas longevas do mundo, cidades longevas do mundo, que tem um documentário também, uma série que chama Como Viver Até os 100 Anos. Isso. Né? Que, inclusive... A Como Viver Até os 100 Anos é um documentário que é a combinação de décadas das publicações das Blue Zones, que já foram descritas há vários anos atrás. Sim, sim. Lá no começo, nossa, aí é o embrionário da ciência da nutrição, na época do Ancel Keys, que é um fisiologista americano, que foi quem descreveu inicialmente o que era a dieta mediterrânea. Sim. Onde ele fez isso? Na Grécia e na Itália, quando ele comparou que a chance de morrer de infarto nas ilhas mediterrâneas era distintamente diferente dos seus respectivos países no continente. Se morria muito menos de infarto nas ilhas gregas do que na Grécia continente. Se morria menos de infarto na Itália, nas ilhas, do que no continente. E a investigação dele começou pela dieta, na verdade, mas poderia ter sido outros fatores. O relevo acidentado, mais ladeira, mais caminhada, né? Enfim, mas ele partiu da dieta, e a dieta mediterrânea clássica, que é bem diferente do que se fala por aí, a dieta mediterrânea clássica não era uma dieta restritiva. Era uma dieta que tinha muito mais vegetais que qualquer outra coisa, por uma questão de oportunidade, era o que tinha para eles comerem. Folhas, grãos, legumes, frutas, sementes, as ervas, azeites e coisas assim. Tinha um vinhozinho, né? E tinha carne. A pessoa fica falando de que tem que ser dieta vegetariana. Não, tinha carne. Só que carne que eles comiam? O que era fácil deles conseguirem, que era peixe, frutos do mar e de vez em quando uma carninha, numa festa. Né? Só que a grande maior parte das dietas mediterrâneas eram dietas vegetais, eram dietas que tinham 95% de alimentos vegetais. Sim. Com pequenas adições de coisas animais. E o Ancel Keys, que viveu até seus 96 anos comendo isso, ele falava até velhinho. Falei, pessoal, vocês estão entendendo errado o negócio da medicina, da dieta mediterrânea. Não é que a dieta mediterrânea é você acrescentar azeite e peixe na sua dieta, em manjericão, né? Não é, você tem que comer como os caras comem lá, que é muito mais folhas, grãos, legumes, né? É consenso hoje que a alimentação baseada em vegetais, né, a plant-based, que, aliás, muita gente confunde e acha que o plant-based é vegano, é vegetariano, na verdade é majoritariamente de vegetais, né? É consenso de que é o melhor, né? Olha, porque tem muita discussão com relação a isso, muita evidência né? científica sobre a alimentação nesse lugar, nesse planeta Terra, né? Tem muita. E você pode ter evidências científicas que vão olhar para desfechos distintos. Você pode ter assim, mas eu li um artigo científico que dieta X faz perder peso. Válido, o artigo está lá, está publicado, certo? Mas eu vi um outro artigo científico que fala que não, que essa dieta aqui faz perder peso. Também está lá, está publicado, é ciência. Né? A questão é que a gente precisa saber qual resposta o artigo se propôs a dar. Né? E é isso que, como a gente estava falando no começo, que o leigo não tem a capacidade de filtrar a ciência e de entender a validade e a aplicabilidade daquele estudo científico num espectro mais amplo da saúde. Vou dar alguns exemplos. Hoje está muito em alta dietas padrão baixo carboidrato, né? Não é uma moda nova. Já existe moda de dieta low carb desde a época do Atkins. Que nos morreu... anos 80. Morreu com 4 infartos, gente. Isso. Eu já fiz essa... o Atkins morreu com 4 infartos fazendo a própria dieta. Então, o que é que a dieta low carb se propõe? Você tirar os carboidratos processados, basicamente. Na verdade, vamos lá, tirar carboidrato, porque
por muito tempo as pessoas acham que carboidrato é tudo igual, né? E não é. Então, já podemos falar disso depois, mas se você tira carboidrato e você força a sua fisiologia a seguir os caminhos dos lípides, você naturalmente vai perder peso, comendo bacon, comendo Sim. queijo, comendo carne, comendo à vontade. E para os americanos isso é uma maravilha, né? Nossa, tô fazendo uma dieta, tô perdendo peso comendo só o que eu gosto, que beleza de dieta. E aí tem muito estudo científico mostrando que as pessoas de fato perdem peso. Mas é esse o desfecho que a gente quer? Como diz o É Michael essa a Greger, você conhece o pergunta? Michael Greger? Não. Como diz o Michael Greger, ele fala assim, gente, o objetivo da perda de peso não necessariamente é caber num caixão menor, né? Porque não adianta nada você perder peso e continuar doente Sim. e morrer cedo, né? Então, eu gosto dessa frase, embora ela seja um pouco Pode ir, adoro. agressiva. Mas qual é a ideia? Então, se você quer responder uma pergunta clínica, qual é a dieta que te faz perder peso mais rápido? Aí você compara essa com aquela e com aquela. E você fala, uau, dieta low carb te faz perder peso? Sensacional, você respondeu essa pergunta, dieta low carb te faz perder peso. Né? Agora, qual é a dieta que te faz ter menor risco de diabetes em 20 anos? Qual é a dieta que te faz ter menor risco de ter Alzheimer, de ter infarto, de ter, né, insuficiência renal em 20, 30 anos? Então, não existe essa resposta porque não existe um estudo que fez uma intervenção. Isso é interessante. Sim. Não existe estudo de intervenção comparando dietas com esse tempo de observação. Então, não é assim, não é aí que a gente vai procurar a resposta, porque esse estudo não foi feito. Certo? Você tem estudo de intervenção que compararam dietas em 6 meses, 1 ano, 2, 5 anos, mas não em 30. Sim. Né? Para isso você tem Blue Zones, certo? Para isso você tem vários estudos observacionais de dezenas, centenas de milhares de pessoas em vários lugares do mundo. Você tem estudos hoje que estão em curso na Europa com mais de 500 mil de participantes em segmento clínico continuado já há mais de 10, 15, 20 anos. A gente tem acho que foi um estudo da Finlândia que você citou, que era um estudo O estudo longo. da Finlândia é diferente. O estudo da Finlândia é diferente. O estudo da Finlândia é uma intervenção pontual na intervenção população, não é um mesmo. estudo controlado. Verdade. Um estudo que está continuando agora, que é, por exemplo, o estudo multicêntrico europeu, né, que começou em Oxford, começou na Inglaterra, é o EPIC. Ele chama European Perspective into Cancer. Então, ele começou em Oxford, então ele chama EPIC Oxford, mas ele depois abraçou vários outros países e ele tem um total de, sei lá, 500 mil pessoas em segmento. Coletando amostra de sangue, de microbiota, de não sei o quê, né? Sabe? Um monte de parâmetros. Esses estudos mostram com muita clareza, ao longo do tempo, esse é um negócio interessante, as dietas que são mais padrão vegetal e menos processadas são as dietas que levam aos melhores desfechos de saúde. Sim. Menos risco de infartar, de ter insuficiência renal, diabetes, hipertensão, Alzheimer, câncer. E aí você pode estratificar para várias coisas. Para certo tipo de câncer, para aquele tipo de doença arterial, para diabetes, tipo 1, tipo 2, você pode estratificar, né? Mas quando eu penso em saúde no longo prazo, e essa é a minha pergunta clínica no estudo, primeiro, eu vou olhar para outros tipos de evidências, vou olhar para estudos de longo prazo, de coortes populacionais, e vou ver que as coortes que têm melhor sobrevida e longevidade são as pessoas que geralmente têm dietas mais padrão vegetal, e que dentro disso se enquadram os vegetarianos e veganos, que muitas vezes deixam de comer carne por uma questão filosófica, ideológica. Sim. Né? E cada um com seu cada um. E tudo bem, o cara pode não comer nenhuma carne porque ele é vegano e ter uma dieta péssima para a saúde. Eu tenho uma pessoa na minha com família. muitos ultraprocessados e Coca-Cola e tudo mais que ele quiser comer que não tenha produtos animais. Né? Então, veganismo não pressupõe saúde. Sim. O veganismo é uma disciplina, uma ideologia que primariamente é definida pelo que você não vai comer, ou pelo menos, vamos mudar, o veganismo em si, ele é uma premissa de não agressão ao animal. E aí, se você não vai agredir o animal, você não vai comer nenhum animal. Então, tudo certo com isso. Eu sou super a favor de você não comer animais pelo bem-estar do animal. Só que isso não necessariamente é uma premissa da saúde humana. Sim. Porque você pode não agredir nenhum animal e se alimentar numa refeição Se agredir. E se agredir com comidas muito ruins. Eu tenho uma pessoa da minha família que é vegana e eu vivia falando para ela, tá tudo certo você ser vegana, mas vai buscar uma orientação profissional, porque você não pode fazer certas coisas da sua cabeça. Né? E ela, assim, apesar de cozinhar muito bem, se alimentava
basicamente de carboidratos simples, carboidratos Então, refinados. você come só batata. Né? Só batata, só macarrão. E eu falei para ela, vai, porque o risco de você... E assim, fisicamente ela já tinha, né, sobrepeso e sedentária. Eu falei assim, muito em breve você pode se tornar uma diabética. E não deu outra. E aí, quando ela teve, né, falaram para ela que ela estava diabética, ela, será que eu consigo ficar sem tomar medicação? Eu falei, se você estiver disposta a mudar todo o seu estilo de vida, você é uma pessoa muito nova, pode ser que, mas isso vai precisar de uma dedicação que você tem que entender se você está disposta a ter. Isso foi antes da MEV, agora com a MEV, pode ser que eu consiga ajudar ela. Você pode muito bem refrasear isso, Sim, porque a pessoa vai se sentir assim, puxa, me sentir culpada, eu fiz isso comigo e tal, tem toda uma coisa de culpa. Eu vejo isso, como pneumologista, eu vejo muito isso nas pessoas que têm doença respiratória crônica, né? Muitas vezes o paciente com enfisema e bronquite crônica, DPOC, insuficiência respiratória, uma pessoa extremamente limitada no seu dia a dia, vem com uma sensação de culpa muito pesada, de ter se auto-infligido aquela doença. Eu fumei, me falaram, eu ignorei e tal, e agora estou aqui mal, estou doente, né? Às vezes o diabetes pode cair na mesma circunstância. Nossa, tanto me falaram para comer mais saudável, não comi, agora estou aqui sofrendo. Mostrar para a pessoa que ela né, foi uma irresponsável e apontar o dedo não ajuda na mudança, né? Sim. Não ajuda na mudança. Aliás, uma coisa que eu sempre explico para os meus colegas médicos, que eles falam para mim, então agora você faz essa medicina aí alternativa que não prescreve remédio? Eu falei, gente, mas sabe uma coisa interessante? Que a maior parte das vezes os médicos não tiveram nenhuma formação sobre o processo de ajudar uma pessoa a mudar de hábito. Até porque hoje em dia não tem tempo, né? As consultas são curtas. Aliás, a gente pode ter conversas rápidas que podem impactar, né? A gente tem vários exemplos disso quando a gente está tendo aula. Mas com tanta coisa para fazer em termos de doença, uma consulta já está muito ocupada com todas as recomendações sobre as doenças, sobre que exame precisa ser feito, que remédio precisa ser tomado, como monitorar os efeitos colaterais e que hora que o paciente tem que voltar, assim, entendeu? Então você tem já muito trabalho para fazer com a medicina curativa. O problema é que não só não é abordado a questão da prevenção enfatizando comportamentos, não só não é feito, como quando é feito no mesmo modelo mental dos remédios. Faça isso, não coma isso, não coma aquilo, coma isso, tome essa vitamina, né? Do mesmo jeito que você prescreve, tome esse antihipertensivo, tome esse antidiabético. E a gente sabe muito bem que só falar para as pessoas fazerem diferente não é o que faz ela mudar. Sim, porque aí é onde a gente entra já para ir finalizando a nossa conversa, que a gente já até passou um pouquinho do tempo, mas por mim está tudo bem, não sei por você. É onde entra a parte do coaching em saúde, né? Que também é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? Porque primeiro que a palavra coach causa um ranço nas pessoas e, na verdade, o que a gente vê por aí nem é coach, né? Então, o coaching em saúde, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na pós, né? Que é toda uma metodologia que você usa para facilitar o processo de mudança da pessoa, né? Seja em qual área for dentro, no caso da medicina do estilo de vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, como médico, falasse um pouquinho sobre essa parte. Eu fiz uma das primeiras turmas de formação de coaching de saúde e foi uma coisa muito interessante, porque eu percebia como que a metodologia do coaching ia muito no oposto da atitude prescritiva do médico. Sim. Né? Isso foi um choque para mim. E eu gosto de usar... A gente vê isso nas aulas o tempo inteiro. Eu gosto de pensar no coaching como uma coisa que é o seguinte, que disciplinas da psicologia você está tirando estratégias para você unificar uma metodologia, uma estratégia de auxílio, de mudança de comportamento, de transição para uma pessoa que quer mudar os seus hábitos. E como que você pode usar essas várias disciplinas psicológicas já consolidadas, da disciplina da psicologia positiva, da comunicação não violenta, do modelo transteórico, TCC, né? Modelo transteórico preparação para a mudança, da terapia cognitivo-comportamental. Então, são disciplinas já bem estabelecidas, metodologias que já foram consagradas em tratamento de alcoolismo, tabagismo,
né, mudança de hábito na parte da TCC, por exemplo, como insônia, tratamento de tabagismo. Você tem, então, metodologias já bem consolidadas, ciências já bem avançadas, cada um no seu ramo, e você está bebendo de várias fontes para consolidar uma técnica, né, que é maleável, que é adaptável a várias realidades, vários níveis de motivação para cada paciente, e você vai ajudar ele a transitar e alcançar a meta que ele gostaria de desenvolver. Porque cada pessoa chega com uma bagagem emocional, uma bagagem de conhecimento. E um estágio de consciência, né? De motivação para aquela... Às vezes, pegando a sua, sei lá, familiar que é vegana e estava lá com diabetes, ela às vezes tem muita motivação para comer saudável. Mas a motivação dela é muito mais para o lado do veganismo e de não agressão ao animal, que se você entendendo isso, se você escutou, se você entendeu a situação da pessoa, você pode trazer uma informação que seja pertinente a ela. É diferente do modelo médico tradicional de prescrever. Eu sei aqui o que é melhor para você, porque eu sou médico, eu estudei, tá? Então, toma aqui, a minha receita. A minha receita é come brócolis, come isso, come aquilo, carimbe, toma e faça-se, né? Então, esse modelo não funciona para hábito, né? E isso é uma coisa que a maior parte dos médicos não sabe, porque, primeiro, está muito mergulhado na medicina da doença, e tem conteúdo para isso. Então, ele está justificado em estar mergulhado na medicina, né? E está muito ocupado com muita ciência que ele precisa estar atualizado, ok, compreensível. Mas não só então ele não tem acesso à ciência do comportamento, como quando ele sabe que ele precisa falar para o paciente perder peso, ele faz de uma forma prescritiva. Portanto, ele não toca o paciente, ele não facilita a mudança. Essa é o maior conflito que eu vejo na pós, né? Que é essa coisa dos profissionais, de um modo geral, saírem do lugar da autoridade, de, olha, eu sei o que eu estou mandando você fazer, porque eu tenho conhecimento para isso, para o lugar de construir junto com o paciente, entendendo a realidade do paciente, né? Tanto a realidade como o nível de consciência, como a motivação. Fazer com que ele mesmo, inclusive, descubra qual o melhor caminho, né? Porque muitas vezes o caminho da mudança do paciente não é o caminho que é prescrito pelo médico. Se o médico não reconhece que o paciente tem aquela circunstância de dificuldades e histórico e bagagem, ele vai impor uma mudança no médico para o paciente, que aos ouvidos do paciente é mais alguém falando uma coisa que ele tem que fazer, que ele não gosta, ou que ele, né? Então, enquanto a gente não tiver uma postura vamos dizer, de escuta mais atenta, né, você não vai conseguir entender de onde vem aquela pessoa e o que é que ela é capaz de mudar na vida dela. Porque muitas vezes a melhor coisa que ela pode fazer é ela que vai dizer. Né? E de repente aquilo já é um passo significativo na saúde que não foi explorado por outros profissionais porque ele estava ocupado em prescrever aquilo que estava no guideline, certo? Né? E que está certo, cientificamente está correto. Faz parte, né? Quando é necessário. Se ele tem um organograma para seguir ali, tratamento de hipertensão, e ele vai seguir todas as etapas, incluindo a etapa da base, que é a mudança de estilo de vida, ele vai falar, você precisa fazer exercício, comer vegetais, dormir, né? E seguir toda a sequência da MEV que está ali, bonitinho. Ele fala assim, o paciente não faz nada. Porque é mais uma prescrição. E de prescrição ele já teve 40 na vida. Já ouviu tanta coisa que às vezes ele nem escuta, né? Entra por aqui, sai por aqui. Você pode até falar, mas tem um estudo científico que mostra isso, aquilo, outro. A ciência não sensibiliza o leigo. Aliás, pode sensibilizar a ciência mal feita, a ciência do suplemento. Matéria do jornal. Harvard fala que arroz... Qualquer um. Falou que é ciência, pode ter essa validação, pode ter esse carimbo. É ciência, né? Então, isso, na verdade, não é o que faz pessoas mudarem de uma forma consistente e sustentada. É muito mais você engajar com o histórico da pessoa e entender para onde ela quer ir e o que ela tem vamos dizer, de habilidade prévia e solicitar isso, alavancar a mudança em função do paciente. Essa é a verdadeira medicina centrada no paciente. É usar a bagagem do paciente e os recursos que o paciente tem para alavancar a mudança, porque essa pode ser a primeira de muitas. Então, se o paciente é capaz de avançar nesses passos nos termos dele e não nos termos do prescritor, isso é extremamente gratificante, extremamente significativo.
Então, o paciente deu esse primeiro passo, ele fala, legal, esse cara me ajudou a mudar, posso continuar com ele e dar mais um passo adiante. Exatamente. De novo, né, o que eu falei, é toda uma cultura que precisa ser mudada, cultura da população, dos profissionais, do sistema como um todo, né? Tem muito trabalho pela frente, né? Eu acho que a gente está plantando sementinhas aí é intimidador, num certo sentido, mas... É muito intimidador e é muito engraçado porque eu não acredito em coincidências, eu acho que tudo tem uma razão de ser. Na minha vida, né, eu gosto de falar que tudo que eu falo hoje, tudo que eu faço hoje, né, com tudo isso aqui que eu estou fazendo, livro, podcast, pós-graduação, é porque na minha vida isso trouxe um impacto. E talvez esse seja o verdadeiro propósito, que é essa palavra que virou moda e que as pessoas tanto falam, né? As pessoas ficam se perguntando qual é meu propósito, qual é meu propósito. Então, olha para dentro, vê a tua vida e talvez algo que transformou a sua vida seja o que de fato você tem que seguir aí, sei lá, né? E eu fico olhando para trás, quando eu fico me perguntando, né, por que as pessoas não mudam? Qual é a dificuldade das pessoas em mudar? Eu fico muito me olhando lá atrás. Quando eu não mudava, porque eu mudei, mas eu levei um tempo para mudar e eu vou te dizer que eu fico muito olhando, cara, de onde partiu? Qual foi o gatilho que me fez mudar? Eu tenho algumas desconfianças, mas eu ainda não bati o martelo. Porque teve um lugar de insatisfação em vários aspectos, né? Principalmente de ser uma pessoa muito mal-humorada e muito irritadiça, que quem me conhece hoje não imagina muito. Mas teve uma coisa que aí eu acho que conectou com a sua fala lá do CBMEV, que foi quando eu entrei para uma oficina de percussão. Ah, que interessante. E eu, inclusive, vou trazer 2 pessoas do Monobloco, que foi a oficina de percussão que eu entrei. Eles vão vir aqui no sábado. Eu vou sair no intervalo da pós para vir gravar com eles. E ali eu acho que teve alguma coisa ali que me despertou para toda uma mudança de estilo de vida. Então, na verdade, vieram algumas coisas, veio isso e veio uma ajuda externa de uma pessoa que dividia apartamento comigo, que falou, vamos na yoga, você vai gostar. E eu fiquei resistente muito tempo e quando eu fui. E aí é quando eu falo que foi uma coisa puxando a outra. Por isso que eu vejo muito essa conexão dos pilares, sabe? Veio o pilar da música ali como uma forma de conexão, veio a yoga com a coisa da saúde mental, que eu vejo muito mais do que a saúde física. E aí eu fui buscando várias outras coisas, mudança de alimentação. Eu me alimentava muito mal, sempre me alimentei muito mal desde a infância. E mudei completamente, passei a gostar de cozinhar, coisa que eu não gostava. E aí voltou a coisa do esporte, que eu sempre fui atleta, mas que eu tinha abandonado. E aí a coisa que você falou do médico, né? Que às vezes o médico fala uma coisa. No meu caso, eu ouvi de um médico que eu não poderia correr, que eu podia fazer qualquer coisa menos correr. E aí eu fui lá e virei ultramaratonista. Então, enfim, eu fico muito me perguntando, e agora estudando, né, essa parte comportamental, a gente vai aprendendo a lidar. E é uma coisa muito da escuta. Demais. De você entender, porque a minha realidade é só a minha realidade. Eu não posso querer, e eu fiquei muito tempo tentando fazer isso, replicar a minha realidade para o outro. Não, mas eu fiz isso. Se você fizer, vai dar certo com você também. Você sabe que tem estudos mostrando, sugerindo, né? Veja, acho que as experiências são variadas, mas muitas vezes o exemplo do médico como maratonista, como natureba, abdômen trincado, ele é intimidadora para o paciente. Olha que coisa interessante. O médico pode ser o herói do paciente. Nossa, meu médico é maratonista, ele é fenomenal, tal. Mas às vezes o médico pode ser intimidador. O paciente pode falar, nossa, olha a distância que tem entre eu e aquele cara, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Então, às vezes, isso pode ser intimidador, sabe? Então, eu acho que, como você falou da questão da percussão, eu acho que amarra interessante porque a gente falou de tabaco, a gente falou de drogas em geral, a gente falou de alimentação, a gente falou de exercício, a gente falou brevemente do sono. Mas olha que interessante, né? Nada disso existe no vácuo. Quer dizer, o ser humano é um bicho social. Sim. Nenhum ser humano existe em isolamento. Então, a gente só vai conseguir organizar e sedimentar essas experiências que são saudáveis e que geram saúde, se elas estiverem no contexto da experiência coletiva, Sim. na experiência humana, que é essencialmente social.
É verdade. É por isso que eu falo que o pilar das conexões sociais na MEV é o mais importante, porque sem o vínculo, sem o social, nada faz sentido de você comer saudável, de você ser ativo, de você dormir, porque se você não vai compartilhar sua saúde com outras pessoas, o que você está fazendo? E se você até viver num ambiente de pessoas que estão buscando mais qualidade de vida... É muito mais fácil você ser saudável. É muito mais fácil você Muito mudar mais. do que com a orientação de um profissional, É lógico, é lógico. Você falou, por que as pessoas não mudam? Porque às vezes ela está num contexto social de que é difícil mudar. Sim. Né? E se ela mudar, ela até vai ser mal vista. Você acha que os centenários das Blue Zones tiveram que mudar alguma vez? Não. Eles não mudaram nada. Eles estavam tocando a vida. Pergunta para qualquer centenário das Blue Zones, qual é o seu segredo de viver até os 100 anos? Sei lá. Vivi, fui vivendo. É verdade. Porque ele não teve que mudar nada. Ele come, lá em Okinawa, ele come tofu, batata doce e nori, e come peixe a vida inteira. E era isso que se fazia. Sim. E de repente ele está com 90 anos, saudável. Não tem demência, não teve câncer, não teve diabetes, nunca foi obeso. E não sabe por quê. Né? Porque ele foi ativo a vida inteira. Aí você pode analisar. Sim. Ele foi ativo a vida inteira, ele comeu saudável a vida inteira, ele dormiu a vida inteira muito bem, ele não fumou, ele não bebe em excesso. Né? E você vai elencar isso como fatores que geram saúde. Agora, para ele, foi uma vida normal. É verdade. Então, mostra como a gente está imerso num contexto social tóxico, de trabalhar demais, de dormir pouco, de ter muito entretenimento digital, sedentário, comida ultraprocessada e substâncias para se sentir bem, né? Drogas e álcool e tabaco. E aí a gente tem que mudar isso para resgatar o que seria a saúde natural do organismo. A longevidade natural, destravar o que seria o potencial de viver bem. Ou seja, a gente saúde. Precisa voltar para o básico, né? Voltar para o básico faz muita coisa. Mas ele só vai funcionar se isso for compartilhado. Sim. Entendeu? É muito mais fácil a pessoa viver saudável se ela está circundada de pessoas que têm o mesmo projeto, Sim, a mesma intenção de saúde. Né? E às vezes isso vira uma corrente do bem. Tem até um estudo famoso para mim, pneumologista, né? Que foi publicado há anos atrás no jornal importante de medicina, que é o New England Journal of Medicine. Né? O New England tem um impacto super importante. E era um estudo sobre a influência que as pessoas que param de fumar geram nas suas comunidades. Então, na hora que o cara para de fumar, ele aumenta muito as chances das pessoas que fumam ao redor dele também pararem. Isso vale para qualquer comportamento saudável. Se num grupo de amigos alguém começa a fazer atividade física, vamos jogar beach tênis e chama o cara para jogar beach tênis. Levada por uma amiga. Entendeu? Então o social é um determinante mais importante do que, eu vou ficar com o abdômen isso, ou vou perder isso, ou baixar meu colesterol, ou baixar minha pressão. Isso é uma motivação razoavelmente fraca. Agora o social acaba sendo uma motivação muito mais significativa. É verdade. Entendeu? Nossa, Gabriel, a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente vai ter que marcar um dia para falar só sobre sono. Mas vai ser bom porque vai ser depois da aula. Boa. Você já vai com a bagagem. A gente acho que foi o mais longo que eu gravei até hoje. Tá Tem bom. muito papo. Mas eu sempre termino com uma pergunta. E a pergunta é, o que é qualidade de vida para você? Boa. Eu acho que, além da resposta longa, que é essa última hora de conversa, é a gente poder viver junto com as pessoas que fazem sentido pra gente, de uma forma plena, né? Podendo... tá vendo? Essa resposta nunca é simples, né? Mas eu acho que sempre envolve pessoas. Envolve a gente estar presente com as pessoas que fazem sentido pra gente e poder sentir isso como uma convivência e uma vida satisfatória. Isso precisa de saúde? Precisa de saúde. Saúde é parte disso. Dá para viver... A gente precisa falar de longevidade saudável, não só de longevidade, né? E que isso, é isso que eu falei, voltar para o básico, estar com as pessoas que fazem sentido... Enfim, que a gente quer estar bem, no final das contas, né? Eu trabalho num serviço de neurologia que eu lido com pacientes acamados, sem autonomia, e eu brinco com meus pais que eu falo assim, vocês são lúcidos e orientados para fazerem as escolhas de vocês. Mas, Gabriel, quero mais uma vez agradecer a sua presença. Prazer. Eu sei que você não é muito das redes sociais, mas eu quero que você deixe algum ponto que as pessoas possam te encontrar para fazer alguma pergunta, se quiserem, Puxa. ou para ler alguma coisa sobre você. Instagram? Pode ser, claro. Instagram é Dr. Gabriel Rosin. Eu posto muito pouco. Muitas pessoas falam, você precisa postar mais, você precisa fazer mais coisas. Posso fazer isso. É uma coisa que não é muito minha motivação.
A gente vai trabalhar essa mudança de comportamento. Pode ser. Eu também atendo consultório, então uma coisa que eu ajudo os pacientes do consultório também para tratamento e prevenção. Mas do ponto de vista de social, acho que é isso, rede social, é só Instagram. Eu não sou muito de outras redes, não. Mas se as pessoas quiserem fazer uma consulta, tem lá? Ah, sim, tem. 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 Então tá bom, Gabriel. Legal. Mais uma vez, muito obrigada. Um prazer. Obrigado a você. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu preciso dar os últimos recados, que é sobre o meu livro, né? Eu escrevi meu livro quando eu ainda não conhecia sobre MEV. Luana, peguei sua caneca emprestada. Quando eu ainda não conhecia sobre MEV, né? Eu não falo de todos os pilares da MEV, mas eu uso de alguns pilares aqui para falar de qualidade de vida e principalmente dos profissionais de saúde, que isso é uma outra coisa que a gente nem falou, né? Como anda a saúde dos profissionais de saúde. Então, se vocês quiserem adquirir o livro, tem o link aqui nos comentários e também vai ter um QR Code na tela. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Aquilo tudo que vocês já sabem que devem fazer para a gente manter esse canal aqui no ar, trazendo sempre informação de qualidade para quem busca uma vida melhor, mais saudável, mais feliz. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.